Seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica, onde nós vamos pensar hoje sobre a torre. É uma história que lá está em Gênesis, onde alguns homens resolveram construir uma cidade, nessa cidade uma torre bem alta, para que pudessem ser famosos e estar todos juntos. Acontece que o Senhor Deus desceu e viu essa torre, essa união que eles estavam tendo, por essa intenção de ficar todos juntos e serem famosos. Então ele confundiu a língua desses homens. E esses homens, então, eles foram espalhados para a face da terra, cumprindo assim o propósito de Deus. Da mesma forma que esses homens resolveram construir essa torre para ficar todos juntos, da mesma forma aconteceu com o primeiro casal. O primeiro casal, eles não acreditaram, ou melhor, ouviram o que a serpente disse, que se eles desobedecessem a Deus, se fossem independentes de Deus, eles não morreriam. Acontece que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecaram contra Deus e experimentaram estar afastados da comunhão de Deus, isto é, morreram espiritualmente. E aí começaram a sentir dor, o medo, a angústia, a aflição. Esses mesmos homens que tentaram construir a torre para ficar todos juntos, desobedeceram a Deus. Porque logo depois do dilúvio, Deus disse, olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas eles também acreditaram que a felicidade deles estaria independente de Deus. Estaria em ficar todos juntos, não obedecendo a voz do Senhor e os propósitos de Deus. Então, construir a torre para eles seria uma condição deles terem felicidade pela fama, por ser famosos e por estarem desobedecendo a Deus nesse propósito de encher a terra e ficar todos juntos. Será que nós, nos dias de hoje, também não fazemos torres para nos dar segurança? Essas torres que construímos hoje, será que não está ligada a uma posição financeira, ao conhecimento, à fama, ou uma influência, ou alguma coisa que a gente coloque para que a gente se sinta seguro, alguma coisa que é humana, que é falível, que é do nosso dia a dia, que vai perecer? Lá em Lamentações, no capítulo 4, versículo 7, diz que Jeremias falando, nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres buscamos uma nação que não podia nos salvar. Olha só, ele falando lá da situação de que estava o povo de Israel, povo de Judá, na verdade, e ele diz que da torre buscaram ajuda e não encontraram. Certamente quando a gente constrói essas nossas torres baseadas em coisas falíveis, que é do ser humano, seja o que for, mas seja do ser humano, seja dinheiro, fama, riqueza, uma influência, uns estudos ou conhecimento, a vida acadêmica, ou alguma coisa material que a gente se pegue, isso é falível. Porque na hora que chega a dor, na hora que chega a aflição, na hora que chega a angústia, não tem como resolver, sabe? Não tem como suprir uma necessidade que Deus colocou no homem. Eclesiastes capítulo 11 diz que Deus fez tudo no seu devido tempo. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ora, se nós tentarmos construir essa torre para nos dar segurança e satisfazer algo interno, não vai dar certo. Porque as coisas materiais, as coisas desta vida, as coisas falíveis, as posições, qualquer conhecimento que seja, ou qualquer coisas terrenas que elas jamais irão suprir a necessidade que está dentro do homem, o anseio pela eternidade. É claro, buscar conhecimento, buscar prosperidade, lutar pela vida, tudo isso faz parte e é muito importante, devemos fazer e correr atrás. Mas nada dessas coisas irá suprir a necessidade do anseio da nossa alma,
um anseio da eternidade. Porque uma pessoa ela pode estar muito bem posicionada, ela pode ter uma família, pode estar numa multidão, mas sentir solitária. Ela pode estar com a condição mais perfeita da vida, porém oprimida interiormente. Porque a opressão interior, ela está relacionada aos conflitos da nossa mente, está relacionada a situações de culpa do passado, anseio do futuro, medo pelo futuro. São coisas que geram angústia no nosso interior e opressão. A pessoa pode sorrir em exterior, mas com uma angústia, com uma opressão no seu interior. Então, essa torre que se constrói baseada nesses conceitos são falíveis. Por isso, a Bíblia diz lá em Salmo capítulo 9, versículo 9, que o Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura para aqueles que estão na adversidade, na hora da adversidade. Ora, se essa torre é segura, ela é o nome do Senhor, ela é o Senhor, ela é a proteção na hora da adversidade, ela é o refúgio na hora da adversidade, ou seja, no momento que nós enfrentamos uma dor, no momento que nós enfrentamos algo que vem nos abater, é nele que a gente encontra esperança, paz, refrigério, uma paz interior para nós encontrarmos uma saída. O Senhor é refúgio para o oprimido, não importa a situação ou a sua dor, Ele é o refúgio. Ele é a torre segura. Olha só, lá em Salmo 46, versículo 11, diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. A torre era proteção nos tempos, lá nos primórdios, nos tempos de guerra, onde os reinos construíam aquelas torres torres tão fortes, tão poderosas, que os inimigos não conseguiam atacar, nem entrar, e tinham que desistir da guerra, porque era invencível. Então, o Senhor é essa torre poderosa, onde nós podemos estar seguros, podemos estar protegidos, e o Senhor Deus está conosco em todas as situações. O Senhor Deus está conosco em todas as situações. Quando nós passeamos, quando nós estamos no hobby, quando estudamos, quando trabalhamos, quando nos divertimos em família, não importa a situação, o Senhor Deus está conosco e Ele é o refúgio, Ele é seguro, Ele é a proteção para as nossas vidas. O mais importante é poder descansar nesta segurança. No Salmo 62, 1 e 2 diz que a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Olha que interessante. A alma descansar em Deus. Podemos dizer que o nosso interior, nossa mente, nossas emoções alcançar um descanso naquele que pode todas as coisas. Descansar é tão importante, não é? O sono repara quando depois de um dia de trabalho, um dia de esforço, ou um dia que seja de passeio, seja qual for, a gente se cansa e depois de uma noite de descanso, as nossas forças estão renovadas. Assim é o Senhor, assim é poder descansar no Criador. E segurança traz descanso. Uma situação de insegurança gera medo, gera ansiedade, a adrenalina fica alta, mas quando a gente descansa, quando a gente está seguro, a gente pode descansar. Olha que legal. E o salmista ainda diz: jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Olha que interessante, porque quando a gente põe a nossa confiança em Deus, a gente não é abalado. Também, voltando na situação da torre, a torre segura e a torre frágil. A torre segura está no nome do Senhor e a torre frágil está nas nossas habilidades humanas de se proteger. Lá no passado, os homens desobedeceram a Deus e construíram a sua própria segurança. Esse desobedecer a Deus, eles
construíram para si o seu reino, olhando só para si, para o seu egoísmo, e foram soberbos à voz do Senhor. Pecaram, isto é, foram por outro caminho a não ser a direção do Criador. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós queremos e fizemos torres para nós, para construir a nossa própria felicidade. Mas a Bíblia diz também que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna. Ora, o Senhor não quer que a gente viva nessa insegurança, nessa torre que perece, nessa torre humana que vai se acabar. O Senhor quer que nós olhemos para Ele, voltemos para os olhos em Cristo Jesus, porque Cristo nos amou de uma maneira tão grande, e Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que nos perdoa de todos os pecados e nos leva até Deus. Veja que interessante, a maior dor e maior ansiedade é quando o homem está prestes a enfrentar a morte. Ele fica ansioso, fica com medo, o que vai acontecer? E aí a torre construída no dinheiro, a torre construída na fama, a torre construída nos relacionamentos, pela influência, as torres construídas com coisas humanas, ela irá desaparecer. Mas somente a torre segura, construída e fixada em Deus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a torre segura. Mesmo nessa condição de enfrentar a morte, nós estaremos seguros, porque o Senhor está cuidando de nós. Veja bem, nessa reflexão, qual é a torre que você tem colocado a sua vida? Qual é a sua segurança? A sua segurança está na torre de coisas humanas, falíveis, ou está no Senhor dos Exércitos, que é imbatível? É hora de refletir, pensar qual é a torre que você tem colocado a sua esperança e a sua força. Senhor Jesus, eu abençoo esta vida, alcança, Senhor, com esta bênção poderosa dela estar na torre segura, que é o teu nome. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.